Olha só, agora a gente volta a falar sobre a Lagoa da Conceição. Ontem eu estava lá, até conversei com os moradores, e eles me disseram que agora caiu a ficha de tudo que aconteceu, né? Faz pouco mais de uma semana, ontem fez uma semana, e agora que eles estão observando os prejuízos, e até tem muita gente com crise, sabe, emocional, psicológica, porque o negócio foi realmente muito grande, né? A gente fala com o Paulo, então, que conta mais pra gente. Ontem choveu também na Lagoa da Conceição. Os moradores ficaram, de certa forma, um pouco assustados, né, Paulo? Marina, nós inclusive aqui no Bom Dia Santa Catarina, né, a gente mostrou lá a servidão que foi atingida pelo rompimento dessa lagoa artificial. Está bem diferente do que uma semana atrás, né, boa parte da rua já foi reconstruída. Claro que os moradores estão avaliando ainda os prejuízos, estão calculando os prejuízos, ainda estão tentando se recuperar, justamente porque a água lá passou quase, né, chegou a 2 metros de altura e invadiu pelo menos 35 casas, de acordo com o balanço oficial da Defesa Civil, e 66 pessoas teriam sido atingidas. Mas quem passou ontem pela lagoa também viu uma água uma correnteza até meio forte, descendo das dunas e escorrendo lá para a Avenida das Rendeiras. De acordo com a Casan, é uma ação emergencial que está sendo feita lá, porque ainda não tem uma estratégia definitiva, pelo menos não tem um plano definitivo, um projeto definitivo para poder resolver o problema lá, o que aconteceu nesse rompimento dessa lagoa artificial, que é uma lagoa que recebe, né, os efluentes que foram tratados pela companhia e acabam sendo colocados nessa lagoa, que é uma lagoa que eles chamam de lagoa de infiltração. Então, como eu falei, os moradores eles estão tentando se reerguer, reconstruir, calcular os prejuízos e também voltando, né, aos poucos para casa. Mas ainda tem muita gente que está fora lá das casas, que estão desalojados, estão na casa de amigos, de parentes, porque ainda é praticamente impossível retornar em alguns imóveis, porque os estragos provocados por esse desastre foram bastante significativos, não só físicos, né, lá de materiais que foram perdidos, mas também emocionais. A gente conversou com várias moradoras, a Marina inclusive falou que esteve lá também. A gente acompanha agora uma entrevista com uma dessas moradoras que está tentando recuperar os prejuízos e tentar voltar à vida depois desse desastre lá na Lagoa da Conceição. Vamos acompanhar. A gente tem uma noção do que a gente tinha, né, e tem como procurar o valor, e a gente tem que fazer o levantamento ainda do prejuízo, porque por enquanto a prioridade é tentar limpar tudo e começar a fazer uma reforma na casa. A gente tem pesadelo com o que aconteceu, a gente não consegue descansar, a gente fica toda hora pensando, a gente está hoje em dia morando numa parte minha lá no Rio Vermelho, mas é muito pequeno, assim, provisoriamente, mas é bem complicado. Se ligar uma chuva dessa, a gente fica preocupado, se ainda tem água lá, ainda... É até difícil a gente conseguir imaginar, né, até a moradora falou ali, né, de repente a água começa a invadir a tua casa. Quando é alagamentos em ruas já conhecidas, até a gente consegue se prevenir, mas assim, do nada, né, você acorda de manhã cedo, 6 horas da manhã, de repente 2 metros de água na tua casa, você não tem tempo de nada, né, realmente o susto foi bastante grande. A Casan, ela montou lá na servidão mesmo, na rua, uma central de operações para atender os moradores, porque na quinta-feira passada a Casan lançou um edital para poder fazer o pagamento de uma indenização adiantada, um valor de até R$10 mil. Mas os moradores estão com bastante dúvidas com relação a esse edital. A Casan até adiantou que esse valor não é o valor total da indenização, até porque os prejuízos, os gastos que os moradores vão ter com tudo que foi destruído pela água que desceu lá dessa lagoa artificial da Casan, ainda estão sendo calculados, inclusive pelos próprios engenheiros da Casan, que estão fazendo um levantamento. Mas, como eu falei, os moradores estão com muitas dúvidas com relação a esse edital. Vamos acompanhar. Isso não quer dizer que todos vão receber R$10 mil, e ele coloca isso por residência e não por atingido. É outra questão que é bastante relevante de ser colocada e que não está sendo muito debatida, certo? Além disso, é importante dizer que mesmo o acordo feito verbalmente com a presidência da Casan de que não haveria mais cadastramentos nesse edital até uma conversa oficial com a presidência e com a direção da Casan, mesmo isso sendo acordado, esse cadastramento continuou existindo. A Casan, ela reforçou em nota, ela informou em nota a nossa produção que 15 famílias já receberam esse adiantamento que foi prometido pela companhia e voltou a reforçar que esse não é um valor total da indenização, como eu falei antes, esse valor ainda vai ser
calculado. Paralelamente a isso, na semana passada, inclusive, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente aqui de Florianópolis aplicou uma multa à Casan, uma multa de 15 milhões de reais, em que a companhia poderia pagar isso com desconto até ontem, mas a companhia ainda não deu essa resposta para a gente se fez ou não o pagamento dessa multa. Essa multa justamente por conta do desastre ambiental que foi provocado com o rompimento dessa lagoa artificial lá na Lagoa da Conceição. Várias análises estão sendo feitas lá, porque agora há uma preocupação também com os danos ambientais, né? Tem os danos estruturais das casas, os danos das famílias, o emocional, que isso é em primeiro lugar, sem sombra de dúvidas, mas também há uma preocupação com os danos ambientais da Lagoa da Conceição. Ontem, no final da manhã, inclusive teve um abraço simbólico da Lagoa da Conceição, que foi bastante emocionante, a gente recebeu vídeos, tem vídeos circulando nas redes sociais, justamente falando sobre essa preocupação, para ver se não iriam, até na semana passada no Bom Dia Santa Catarina, o pesquisador da Universidade Federal de Santa Catarina conversou com a gente, falou sobre essa questão da possibilidade de surgir mais zonas mortas ali, o que seriam essas zonas mortas ali na Lagoa da Conceição, áreas sem oxigênio e que não teria a possibilidade de vida nesses lugares. O pesquisador, o Paulo Horta, inclusive, que participou com a gente semana passada no Bom Dia Santa Catarina e fez uma coleta ao vivo para a gente, para mostrar, né, que é uma análise independente da Universidade Federal de Santa Catarina e que depois vai ser juntada com outras análises que estão sendo feitas para justamente criar um esforço coletivo do que dá para fazer para poder recuperar esses danos ambientais. Ele gravou um vídeo explicando para a gente sobre essas primeiras análises. Vamos ver. É importante destacar que o material mais pesado, né, aquela lama coloidal, ela está derivando pelo fundo e pode ser uma das respostas para as baixas concentrações de oxigênio nas áreas mais profundas, inclusive na área central do portinho lá da lagoa. É importante destacar ainda que os ensaios de laboratório mostraram que essa lama, que essa água, melhor dizendo, tirando o aspecto da baixa concentração de oxigênio, né, quando o oxigênio é introduzido no sistema, essa lama, essa água, ela não tem toxicidade aguda no primeiro momento para 3 organismos modelos que foram utilizados no laboratório. Apesar desse resultado ser um alento, nós devemos alertar a população de que, até que laudos específicos que garantam a balneabilidade e a segurança de se consumir peixes invertebrados na Lagoa da Conceição sejam publicados, a precaução nos manda evitar o contato primário e esse consumo. Nós questionamos então a Casan sobre essas questões ambientais ali. A Casan, em nota, respondeu o seguinte, que prossegue também, com as análises ali da Lagoa da Conceição com os níveis de oxigênio. Ontem, inclusive, fez o monitoramento de alguns pontos e eles explicaram o seguinte, que os valores de oxigênio dissolvidos a 1,50 m de profundidade estão variando aí entre 7,7 e 8,5 miligramas por litro. Nesse percentual, nesse dado aí, nessa estatística, de acordo com a Casan, teriam níveis adequados para a vida marinha no local, e a nota encerra dizendo que a Casan continua monitorando a água ali na Lagoa da Conceição. Claro, né, Marina Faraco, que não é da noite para o dia que vai se recuperar lá a Lagoa da Conceição, tem que fazer um trabalho, como o pesquisador Paulo Horta falou na semana passada ao vivo aqui no Bom Dia Santa Catarina, e um trabalho urgente, né, para que a gente possa continuar tendo vida na Lagoa da Conceição e preservando esse que é um dos cartões postais mais famosos e importantes aqui da ilha de Santa Catarina e, claro, recuperar o quanto antes os danos causados a essas famílias que, infelizmente, foram atingidas pelo rompimento dessa lagoa artificial. Marina Faraco. Obrigado, Paulo, pelas informações. Anderson, são vários pontos, né? A recuperação do local, a assistência às famílias e a investigação, né? Para tentar entender o que de fato aconteceu e quem é o responsável direto por isso. É bom lembrar que ontem, inclusive, o presidente da Câmara Municipal de Florianópolis, o vereador Roberto Catume, também pediu uma audiência com o governador Carlos Moisés, com diretores da Casan, para discutir esse assunto. Então, gente investigando é o que não falta. Exatamente. Eu disse aqui na semana passada, inclusive, fará com o seguinte, né, de que daqui um ano, a gente não pode olhar para trás e ver que nada aconteceu. Tem N exemplos por aí de fatos que aconteceram no Brasil e que passa e depois a gente não sabe o que aconteceu, se alguém foi responsabilizado, se alguém respondeu por isso, porque
ocorreram falhas na Lagoa da Conceição. Ocorreram fatos que precisam ser apurados. E aí, como eu disse já também, olha, vem entidades diversas agora. Isso é importante. As entidades estão aí para isso, como também precisam antecipar os problemas e evitar que eles aconteçam. Mas estão aparecendo as entidades, cobrando, impondo multa, colocando-se à disposição. Bom, importante que isso aconteça. Mas o retorno disso? Daqui 2 meses, qual é a resposta que essas entidades vão dar para os catarinenses do que aconteceu? Importante esse movimento da Câmara de Vereadores, porque esse assunto precisa ser do governador também. Esse assunto também precisa ser do Estado. Nós estamos tratando de um dos pontos mais importantes de Santa Catarina, uma notícia que ganhou repercussão nacional. A Lagoa da Conceição é um ponto importante. O extravasamento ou rompimento de uma lagoa superficial da Casan precisa sim de resposta também do governo do Estado e precisa que o governo esteja olhando para isso. Isso é importante que aconteça. Agora, a gente viu ali o quanto esse assunto é sensível para as pessoas da região, né? O quanto esse assunto interfere quem mora ali no local, quem investe na Lagoa da Conceição, né, quem é empresário ali na região, quem sobrevive da região da Lagoa também. Esse assunto é muito sensível. Esse assunto passou a ser algo que mexe com as pessoas. A ficha está caindo e, ao mesmo tempo, essa ficha caindo faz com que as pessoas percebam a gravidade disso. Porque, claro, elas estavam anestesiadas, tentando entender aquilo ali, de uma hora para outra, acordaram com a água entrando na casa delas, a Lagoa da Conceição, um dos lugares mais bonitos de Santa Catarina, inundado, porque uma parte inundada, porque aconteceu ali um fato que precisa ser apurado. Então, acima de tudo, o Paulo contou muito bem, nos ajudar as pessoas, né? Vamos cuidar das pessoas nesse momento, vamos cuidar que essas pessoas possam se restabelecer, sofrer o abalo psicológico da menor maneira possível, e depois vamos cuidar sim de meio ambiente, vamos cuidar sim de entender o que aconteceu ali, porque precisa de respostas. Se ficar sem respostas, é mais uma situação que a gente vai ver no Brasil, de um problema que acontece por erros, por falhas, que ninguém sabe dizer o que aconteceu, ninguém foi responsabilizado, vários órgãos apareceram, veio nota de tudo que é lado, mas efetivamente nada aconteceu. Ou a gente tem resposta, ou a gente vai deixar esse problema passar. Temos que discutir, temos que olhar para esse problema da Lagoa da Conceição como um marco daqui para frente.